Bom, como eu estava falando, o povo está lá em Gibeton e eles ficam sabendo que Ziri havia conspirado contra o trono, matando Elá, e que ele já havia matado toda a casa de Baasa, todos os descendentes. O que o povo de Israel faz? Eles retornam para a cidade de Tirsa, onde Ziri se encontrava, e eles vêm sob o comando de Omri, que é um outro general. Quando Ziri sabe que toda a cidade está cercada pelo povo de Israel, ele vai até a casa do rei e ali ele comete um suicídio. Ziri, ele vai reinar apenas 7 dias. Então observem que nós já estamos na terceira dinastia, apesar de ter sido curta, mas é considerada uma dinastia. E agora o povo de Israel, metade do povo quer colocar Oni como rei de Israel e a outra metade do povo começa também a ficar querendo colocar Tibni, que é um outro general. Então nós ficamos com uma divisão entre essas tribos de Israel, da tribo norte. Isso vai perdurar durante 4 anos até que Tibni morre e Oni, então, ele é colocado como rei das 10 tribos de Israel. Tem algo muito interessante aqui. Observe que nós já estamos na 4ª dinastia de Israel. Lembra que nós falamos que nós temos na tribo norte 19 reis e 9 dinastias. Então, constantemente as dinastias estão sendo mudadas, porque através desses assassinatos, através de tantas pessoas, tantos líderes que vão tentar tomar esse trono para si. E aqui sobre Omri, nós vamos ter uma prosperidade muito grande sobre Israel. Omri, ele vai ser um rei de muita inteligência, um rei que vai ser destacado pelo seu poderio militar, por suas estratégias militares. Por exemplo, ele vai comprar a cidade de Samaria, e essa cidade ela tem um ponto estratégico tanto na questão econômica, por causa dos mercadores, como também militar. E ele, comprando essa cidade, ele utiliza Samaria como a cidade, como a capital de Israel. Então ele tem uma visão panorâmica, ele tem uma visão militar, uma visão política muito boa. Ele age com muita inteligência em suas alianças com outros povos para que ele pudesse ampliar o seu reinado, e ele vai ampliar. É tão interessante a passagem de Oni sobre Israel que nas descobertas arqueológicas, as descobertas assírias, a cidade de Israel ela é chamada da cidade de Oni, provando para nós o quanto Oni trouxe um impacto naquela época. A Bíblia vai dizer que ele fortificou algumas cidades. Algumas descobertas arqueológicas mostram para nós o quanto essas muralhas elas eram realmente preparadas para um cerco, para suportarem um cerco. Tanto é que lá na frente, anos depois de Omri, quando a Assíria vai sitiar Samaria, ela leva 3 anos para conseguir entrar em Samaria. Então nós vemos quanto essas muralhas de fato eram fortes, eram verdadeiramente fortificações, como é chamada. E aí nós vemos que Omri, apesar de não ser um rei que servia a Deus, ele foi um rei com um poder militar admirável. Isso prova para nós também uma coisa. Muitas das vezes nós questionamos por que o ímpio prospera, e nós vamos entender que o mesmo sol que nasce para o justo, ele nasce para o ímpio. Onde ele não está agindo com sabedoria divina, onde está agindo com inteligência humana, uma capacidade que Deus concedeu a todo ser humano. Ele utiliza desta capacidade natural. Ele tem um poderio militar, ele tem um poderio econômico
admirável, mas ele não tem comunhão com Deus. E eu gosto de lembrar daquele salmo de Asaf, quando ele olha com os seus olhos para a prosperidade do ímpio, ele vai questionar. Mas quando ele entra no tabernáculo do Senhor, ele compreende que o que ele tinha não era nem mesmo para se comparar. Era algo tão glorioso que o que o ímpio tinha era muito pequeno diante do que Deus concedia. Então, nós devemos ter essa noção. Onde não tem comunhão com Deus, contudo, ele consegue ter um grande poder econômico. Patrícia, o que está acontecendo em Judá enquanto isso? Bom, nós estamos aqui no finalzinho do reinado de Asa, com Josafá, seu filho, sendo corregente, e agora Asa morre e Josafá começa a reinar. Entenda o seguinte, que Omri, ele tem tanta estratégia que ele decide casar o seu filho Acabe com Jezabel, uma princesa felícia, uma princesa que vai introduzir o culto a Baal dentro da nação de Israel. Nesses vídeos eu não quero me ater tanto à questão religiosa, eu estou focando mais nos reis, então por isso não vou estar falando tanto dela aqui, mas no próximo vídeo nós estaremos falando das questões religiosas, inclusive dos profetas e também dos cultos que estão sendo introduzidos. Mas observem que eu tenho agora Josafá, lá em Judá, um rei que fazia a vontade de Deus, um rei que seguiu os conselhos de seu pai. Ah, mas Asa foi ruim. Não, Asa foi ruim no final. Então, provavelmente, Josafá aprendeu a servir Deus, servir ao Senhor, com seu pai Asa. Apesar do final, Asa não ter tido grande êxito espiritual, mas nós vemos que Josafá ele vai ser um bom rei lá em Judá. E aqui em Israel, eu estou bem economicamente, eu estou bem politicamente, militarmente, eu estou bem. Mas Oni ele quer melhorar, então Oni ele vai casar Acabe com esta princesa. E a Bíblia nos conta que quando Oni morre, Acabe começa a reinar no seu lugar. E Jezabel, ela vai introduzir, Acabe ele vai construir um altar para o rei, para o deus Baal. Eu já tinha em Israel o deus bezerro que Jeroboão havia introduzido, né? Em Dan, em Betel. E agora eu tenho uma idolatria também penetrando no meio de Israel, que é o culto a Baal e a Azerá ou Astarote. Nós vamos estar falando melhor desses deuses no próximo vídeo, mas vocês vão ver como eram deuses terríveis, deuses que levaram o povo de Israel a um pecado muito grande aos olhos do Senhor. E Josafá, filho de Asa, ele decide que é melhor ter paz com Israel do que guerrear. Como ter paz? Ele casa o seu filho com a filha de que Acabe e Jezabel geraram, Atalia. Então ele assim faz uma aliança com o rei de Israel. E aí nós vamos ter agora paz entre o rei de Israel e o rei de Judá. Contudo, uma paz enganosa, porque nós estamos fazendo aliança com um homem e uma mulher que estão distantes dos propósitos divinos. Isso vai trazer sérios prejuízos para Josafá. Não que ele tenha se afastado do Senhor, não que ele tenha deixado de confiar no Senhor, mas essa foi a forma em que ele conseguiu ter uma aliança com o rei de Israel e assim manter uma certa paz, mas não a paz que Deus poderia concedê-lo. E aqui nós finalizamos o primeiro livro de Reis. Esses são os reis após a divisão entre as 12 tribos, concluindo o primeiro livro com um rei em Judá, da dinastia de Davi,
que serve a Deus, um rei que permanece fazendo a vontade de Deus, que permanece tirando os ídolos no meio de Israel. Josafá, ele também tem uma história belíssima, que é aquela história em que o rei pagão vem contra Judá e começa a profanar contra o Senhor, começa a dizer para Josafá que ele não venceria, e ele recorre a Deus, ele clama a Deus, Deus vai conceder a ele grande vitória diante desse exército, uma vitória realmente milagrosa. E nós vamos ter aqui do lado de Israel Acabe, um rei que faz o que era mal aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz que dentre todos anteriores a ele, ele foi o pior, porque ele vai introduzir agora o culto a Baal e a Azerá dentro da tribo do norte. Assim nós finalizamos um panorama geral sobre os reis de Judá e o rei de Israel. No próximo vídeo, nós estaremos falando de um panorama tanto dos reinados quanto também das guerras e das conquistas espirituais de cada rei, ou do seu distanciamento espiritual, certo? Então, na próxima aula, nós estaremos falando sobre esses pontos, inclusive sobre os profetas que se destacam aí, que são contemporâneos nesse livro dos reis. Principalmente, nós vamos estar falando do profeta Elias e Eliseu, que são os que mais se destacam. Eu espero que vocês tenham compreendido essa visão dos reis contemporâneos após a divisão, e na próxima aula estaremos explicando melhor cada passo desses reis, suas escolhas, suas decisões. Para concluir, lembre-se que o livro de Reis é um livro de decisão. Ou você decide adorar a Deus, fazer a vontade dele e andar na sua lei, ou decide desobedecê-lo. De um lado tem a dinastia de Davi, onde alguns reis decidiram obedecer e tiveram grandes histórias impactantes de milagres extraordinários acontecendo. Contudo, alguns reis da mesma dinastia de Davi decidiram não obedecer e fizeram o que era mal. E eu tenho do lado de Israel 19 reis que pecaram contra Deus, 19 reis que permaneceram na idolatria, 19 reis que ouviram a voz de profetas, viram milagres, mas não cumpriram a vontade de Deus. Confiaram na força humana, confiaram no poder militar, e tanto de um lado quanto do outro, devido a tanto pecado, devido a tanto distanciamento espiritual, chegaram ao ponto de serem levados para o cativeiro, como vocês verão aí no segundo livro dos reis. Amém? Eu espero que os irmãos tenham compreendido esse livro e que vocês possam se dedicar, que vocês possam ler a apostila, possam ler os livros dos reis, porque de fato, irmãos, isso vai acrescentar muito na caminhada de vocês. Não é simplesmente para fazer uma prova, não é simplesmente para ter uma boa nota, mas para que venha acrescentar na nossa fé. Assim, eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar colocando esses vídeos aqui, compartilhando essas aulas com cada irmão. Deus abençoe as suas vidas.